No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nas nossas duas edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. Programa este que também é reprisado nos mais diversos horários na grade de programação da TV Erechim e também através do Facebook e do YouTube. São as alternativas para você também acompanhar o programa Na Resenha, quem não tem a NET na sua casa. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes. Também conosco System Software de Gestão, há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. Conosco também o patrocínio do Master Supermercados. Você sabia que o Master, nesse período de pandemia, tem uma loja online para você fazer as suas compras? É isso mesmo, você aproveita para fazer as suas compras no conforto do seu lar, no conforto da sua casa. Venha você também para o Master Supermercados através do nosso site. Faça suas compras na loja virtual. Tudo que tem na loja física, você encontra também na nossa loja virtual. Master Supermercados, está no Master, está em casa. O programa Na Resenha de hoje está recebendo o presidente do Ipiranga Futebol Clube, Adilson Stankiewicz. Presidente, seja muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa Na Resenha mais uma vez para batermos um bom papo e agora com as coisas mais claras do que a última vez que o senhor esteve aqui. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Fábio. Sempre um prazer para a gente estar aqui nesse programa que se tornou referência em toda a nossa região para falar dos próximos acontecimentos. Então estamos muito próximos realmente de retomar o Campeonato Gaúcho, aí há 48 horas desse reinício, né? E com uma expectativa bastante positiva, e tanto dos fatos que vão acontecer quanto da parte técnica. Bom, presidente, primeiramente até para o nosso telespectador, o programa Na Resenha desta segunda-feira, dia 20, ele vai, a gente grava de manhã, então neste momento que nós estamos gravando o programa, ainda há alguma indefinição com relação ao local onde o Ipiranga vai mandar o seu jogo contra o Esportivo de Bento Gonçalves. Quais são as alternativas e já tem uma expectativa, presidente, onde será o local do jogo? Isso. Então, primeiro, para o nosso espectador compreender, a Federação Gaúcha ela repassou um protocolo há mais ou menos uns 20 dias, né, para análise do governo do estado, do Comitê de Enfrentamento ao Covid do Estado do Rio Grande do Sul, e esse protocolo ele foi aprovado na sua íntegra, né? No entanto, ele tem traz algumas restrições para essa retomada do futebol. A primeira delas é que nós vamos jogar em sedes. Então foram liberadas algumas sedes. Essas sedes são as sedes de Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Pelotas, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Né? Isso obrigou, então, por exemplo, nós a nos deslocarmos para a sede de Caxias. Da mesma forma, o São Luís se deslocou para a sede da região metropolitana, para que nós pudéssemos viabilizar, então, esse retorno de forma segura. Os atletas vão ser todos testados, os grupos vão ser confinados num hotel, só saem para treino e para jogo, enfim, é um protocolo, assim, bastante rígido, né, para a retomada. E isso provocou, então, essa questão de nós termos que jogar fora dos nossos domínios, né? Num primeiro momento, até esse jogo estava previsto para o estádio Centenário, lá do Caxias, mas com a inviabilidade do Grenal pela Prefeitura de Porto Alegre, lá no Beira-Rio, que era onde estava previsto inicialmente acontecer, foi levado o Grenal para o Centenário, pela situação do estádio, até porque, queira ou não, mesmo com portões fechados, haverá um staff maior dessas duas equipes, né, natural, por tudo que envolve o Grenal e as suas repercussões.
e nós fomos deslocados inicialmente para Bento Gonçalves. Aí fizemos uma conversa com a federação, no sentido de que nos traria algum prejuízo técnico nessa situação de levar para a casa do adversário, seria o único clube que jogaria na casa do adversário nesse momento, e a federação foi sensível e levou o nosso jogo então para o Estádio Cristo Rei. Hoje está marcado para o Estádio Cristo Rei. No entanto, até conversávamos em off antes, né? Nós tivemos uma reunião no sábado à tarde, às 18 horas, em que o presidente Oxman deixou bem claro a necessidade de nós termos flexibilidade nesse momento. Quer dizer, com essas situações de algumas prefeituras estarem bloqueando, não pode aqui, não pode lá, só pode o time da casa, etc., que haja flexibilidade por parte das equipes de aceitarem as possibilidades que tem. E o Ipiranga, sim, está disposto a aceitar, está parceiro, ombreando junto com a Federação Gaúcha, no sentido de poder terminar o campeonato. Então, vamos jogar onde for possível, onde for determinado. Se puder ser no estádio Cristo Rei, excelente. É um bom estádio, um bom local e é onde está marcado nesse momento. Bom, presidente, entre todas essas incertezas, discussões, né, reuniões que vocês, dirigentes com a Federação Gaúcha, a Federação com o Governo do Estado tiveram nos últimos meses, dá para se dizer que para o Ipiranga, olhando o Ipiranga, ficou de bom grado a tabela, enfim, e tudo que envolveu esse retorno do campeonato? Sim, ficou da forma como estava, né? Havia uma possibilidade de inverter, levar esses clássicos, né, dessa rodada para a última rodada, o que para nós, do nosso ponto de vista, seria ruim do ponto de vista técnico, que nós estrearíamos agora contra o Grêmio, depois contra o Caxias e pegaria o Esportivo na última rodada. Nós consideramos que era melhor seguir com a programação original. Isso foi colocado em votação entre os clubes e foi dessa forma que todos decidiram. Estamos jogando num campo neutro, então se nós não vamos ter a vantagem por sermos o mandante, também o Esportivo não vai ter a vantagem de conhecer o gramado da mesma forma. Então, e sem torcida também as coisas ficam mais niveladas, né, Fábio? Acredito que ficou de bom tamanho, sim, a retomada. Nós temos objetivos bem claros aí, você sabe, nós estamos buscando uma vaga na Copa do Brasil, hoje nós temos o 5º lugar, o Esportivo é um dos grandes adversários nossos, né? Nós temos aí São José, Esportivo e Aimoré brigando por pela 4ª, 5ª posição aí, que seriam as posições que dão vaga à Copa do Brasil. Então esses são os adversários que nós temos que passar. O Esportivo é um adversário direto, então nós temos a obrigação de abrir pontuação deles nesse jogo, né? Em que pese é um adversário muito qualificado, vai ser difícil, né? Não temos a menor dúvida, mas temos a obrigação de buscar os 3 pontos para conseguirmos abrir e buscar esse objetivo da vaga na Copa do Brasil. E depois, quem sabe, buscar uma classificação à fase semifinal, como nós obtivemos na primeira fase, e aí uma possibilidade até de um título do interior num caso desses, né? Mas esses são já objetivos secundários. O objetivo primário é a busca na vaga na Copa do Brasil. Todos os jogos serão transmitidos, presidente? Todos, até porque é uma necessidade para as imprensas locais, né? Houve uma restrição grande de profissionais de imprensa, então vai ter apenas um fotógrafo em campo, somente os cinegrafistas, todas as entrevistas vão ser feitas online, não vai ter nenhuma entrevista presencial, né? Ou seja, para que os demais órgãos de imprensa, né, rádios principalmente, possam transmitir esses jogos, todos os jogos vão ser transmitidos pela empresa detentora das imagens. Então são 18 jogos transmitidos, ou transmitidos via streaming, via internet, ou transmitidos pela TV a cabo, aí no caso TV a cabo aberta ou TV a cabo paga, e também pelos canais de televisão aberta. Então, nós vamos ter todos os tipos de transmissão e isso é bacana também, Fábio, porque vai expor os nossos atletas, então para a carreira deles é muito bom, eles estão bastante satisfeitos nesse sentido, vai expor o nosso patrocinador que nos prestigiou nesse período, conseguiu se manter, né, com seus pagamentos, viabilizando a continuidade do clube. Agora tudo isso vai ser devolvido, então isso é bastante importante para o clube, para os patrocinadores, para os atletas principalmente. Bom, presidente, o Ipiranga escolheu o Bento Gonçalves para ser vamos chamar assim, o seu QG, né, nessa reta final de Campeonato Gaúcho, que esperamos nós que seja mais do que uma semana, porque isso quer dizer que o Ipiranga avança também para a próxima fase dos mata-matas. Por que o Ipiranga escolheu o Bento? Pela logística toda? Sim, e até quero fazer uma observação, uma história, né, que aconteceu ontem, né? Estava na beira do gramado e o professor Paulo Henrique veio e disse assim, presidente,
tem a possibilidade de nós continuarmos lá, né? O assessor já prevê assim que a gente vai continuar lá em Bento Gonçalves. Pô, fico muito contente, Paulo, tu tá pensando dessa forma. Significa que nós temos condições de chegar ali. Então, só contar uma historinha aqui que é de bastidor. É reservado para mais uma semana, né? Isso, seria muito bom, né? Então, legal que os profissionais estão vendo dessa forma, que há uma possibilidade. Evidente que nós temos aí um Everest para escalar, né? Olha a dificuldade dos adversários. Mas é possível chegar assim, até porque o nosso grupo, o Grupo B, ele está muito parelho, né? O segundo colocado é o Novo Hamburgo, que tem 3 pontos. O Internacional disparou na frente, tem 7 pontos, e todo o resto ali tem 1 ou 0. Então tá muito igual ainda, tudo pode acontecer nessa fase, né, Fábio? Realmente seria assim uma graça nós conseguimos chegar na segunda semifinal. Nós chegamos na primeira, né, por muito pouco. Olha, eu costumo assim conseguir assistir esses jogos decisivos 60, 90 dias depois, então agora, esse final de semana, assisti ele novamente, né? E nós jogamos bem, foi um bom jogo, foi decidido no detalhe, nós tivemos 2 chances antes do Caxias fazer o gol, podia sermos nós na decisão com o Grêmio, isso dói bastante, né? Então, o bom é que isso cria casca e a gente vai à frente. Mas sim, então, respondendo a pergunta, nós podemos seguir na sede lá em Bento. Inclusive a gente conseguiu uma negociação muito boa com o hotel, a parte de alimentação, tudo. O hotel ele tem academia, isso ajuda bastante, já que os atletas vão ficar confinados nesse período, né? Seria excelente se a gente pudesse ficar nessa sede, seguindo se as coisas acontecerem bem como a gente espera que aconteça. Bom, por falar em logística, presidente, este custo todo de hotel, deslocamento, isso será pago pelo clube ou pela Federação Gaúcha? Parte a parte. Então, o que a Federação nos pediu já uns 15 dias atrás? Que nós fizéssemos um levantamento de quais seriam as nossas despesas se o campeonato seguisse normal. Então, isso envolve o quê? Nos jogos em casa, nós sempre concentramos em hotel. Então, nós temos um valor que nós vamos gastar no hotel e vamos gastar na alimentação. Nos jogos fora, além do hotel e alimentação, nós temos mais o custo do ônibus. Montamos essa planilha, repassamos para a federação. Aí agora, há cerca de 4, 5 dias, eles pediram então que nós fizéssemos uma nova planilha com os custos que nós teremos lá em Bento Gonçalves pelo fato de jogarmos em sede. Pegar e diminuir o valor dessa planilha final com a planilha inicial, deu a diferença de valor. Essa diferença de valor, então, a federação vai... aproximado, né? Não é bem exato, mas é um valor redondo, a federação vai nos pagar. Posso dizer que serão 60% dos custos do clube e 40% dos custos por parte da federação, o que já ajuda bastante também. Sem dúvida alguma. Bom, presidente, eu acho que é importante até para o telespectador que está nos acompanhando, que o senhor falasse de como é que será o protocolo sanitário desde a saída aqui de Erechim até a ida para Bento, e aí de Bento, sabe-se lá para onde será o jogo, se será no Cristo Rei ou será em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. Qual será o protocolo sanitário? Maravilha. Então, nós temos um protocolo bastante rígido. Acredito que nenhuma categoria profissional tem um protocolo tão rígido quanto o futebol, né? Nós estamos realizando novamente todos os testes de Covid, já foi feita uma rodada quando iniciou o campeonato, agora vai estar sendo realizada uma nova rodada de testes. Esses testes são os conhecidos RT-PCR, que é aquele que indica, aquele teste de DNA, né, que indica se você está na fase ativa da doença, na fase transmissiva, se está com ela no momento. É um teste muito preciso. Normalmente ele leva 48 horas. A empresa que faz os testes se comprometeu a entregar esses testes em 24 horas para poder viabilizar o deslocamento das equipes até os locais, né? Serão testados todos, novamente, atletas, comissão técnica, dirigentes que podem participar também desses jogos. Nós vamos retestar os nossos funcionários do clube para garantir também que todos estão com excelente saúde. E também, para você ter uma ideia, até mesmo os motoristas do ônibus que vão levar a equipe. Isso para garantir uma segurança total nunca vai ter, mas uma segurança razoável, até porque esse grupo vai ficar confinado e só vai ser retestado lá no final do campeonato. É apenas uma semana de jogos, né, Fábio? Bastante rápido. Cabe ressaltar que durante todo esse período, desde lá do início, em que nós tivemos todos negativados, nós não tivemos nenhum caso de sintoma. Então, se tivesse um atleta, um membro da comissão técnica, funcionário apresentado sintomas, nós refaríamos testes, né? Como não tivemos nenhum caso de sintomas no nosso grupo, não
foi necessário nenhum teste e isso permanece até hoje. Então a gente acredita aí, pode até ser que dê algum positivo, é uma possibilidade, algum positivo assintomático, né? Mas nós acreditamos aí que se não der 100%, 99% vai dar negativo no teste, quer dizer que não esteja com coronavírus, o que vai possibilitar também uma boa retomada técnica da equipe na competição. Bom, presidente, nós estamos a cerca de 48 horas do início ou do reinício do Campeonato Gaúcho. Para o senhor que passou todo esse período de dialogar com os jogadores, reduzir salários, que ninguém gosta, ninguém quer, e eu acho que não só para quem tem o salário cortado, mas para quem tem que chegar pelas necessidades, falar com o trabalhador que é necessária a redução do salário, redução, né, de receitas do clube. Qual é o sentimento de estar próximo do retorno do futebol, por tudo que aconteceu e o que vem acontecendo? O senhor teme que o campeonato possa, daqui a pouco, aos 49 do segundo tempo, ter uma nova paralisação e não ter a sua continuidade ou não? Não tenho esse temor, Fábio, começando pela última pergunta, né? Devido a essa questão de todos os clubes estarem agora irmanados aí à federação e no sentido de viabilizarem o campeonato da forma como nós pudermos terminar. Nós não temos outra data para acabar o campeonato. O campeonato brasileiro, e é isso que as pessoas têm que entender, né? Muitos dizem, mas por que agora? Poderíamos esperar para agosto, poderíamos esperar para setembro. Não temos essa possibilidade, porque o campeonato brasileiro, Série A, B e C, inicia no dia 8 de agosto. Não há calendário. Não há calendário, exatamente. Ou nós fizemos agora, ou não haverá mais tempo de terminar o campeonato. Mas então dá o título para o Caxias. A gente escuta muito isso, ou lê muito isso na rede social. Pessoal, qualquer situação que não seja decidida em campo vai ser judicializada. Vou pegar o caso de Ipiranga. Nós nos sentimos no direito de receber uma vaga na Copa do Brasil. Mas o esportivo que está atrás de nós, está na 6ª posição, vai dizer, não, o Ipiranga faltava 3 jogos, eu poderia alcançá-lo. Então a vaga na Copa do Brasil eu quero discutir. Nós vamos achar outra forma. Entende? É muito ruim isso. Sem contar as questões vinculadas às verbas de transmissão, né? Nós já recebemos toda a verba de transmissão. Nós não entregamos aí 20% do campeonato. Nós vamos devolver esse dinheiro? De onde vai sair esse recurso para devolver? E os nossos patrocinadores que estavam esperando a exposição e não tiveram? É uma situação muito, muito, muito complexa. Jogar no meio do Campeonato Brasileiro, inviável, porque ele vai alternar datas com a Copa do Brasil, principalmente, mas também com os campeonatos internacionais, com a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Isso que também está pintando o seu retorno. E da forma como está, a Série C já está indo até dezembro na sua fase classificatória, o que vai nos obrigar a pagar 2 folhas além daquilo que nós imaginávamos. Então, trazendo dificuldades adicionais aí para os clubes, né? Então, ou é agora ou nunca. Campeonato catarinense voltou, paranaense voltou, Paulista está voltando, Carioca já encerrou, Mineiro volta nessa quarta-feira também, Pernambucano voltou ontem. Aí só o Rio Grande do Sul vai ser o belo e diferente, que não vai conseguir retornar com o seu estadual, e sendo que aqui nós temos o protocolo mais rígido. Fábio, o único lugar que está jogando em sedes e que teve um protocolo tão rígido quanto o nosso é o Rio Grande do Sul. E as prefeituras, o governo do estado, ninguém jamais questionou o protocolo, muito pelo contrário. Sempre foi um protocolo elogiado por todos, né? As questões relativas não, o Grenal não pode ser em Porto Alegre, o Grenal não pode ser o que está o jogo lá, são questões que, mas as pessoas vão se aglomerar, as pessoas vão... E isso não se tem certeza nenhuma. Isso é um achismo. Eu acho que vai se aglomerar, mas eu acho que as pessoas vão ficar nas suas casas e o futebol vai ajudar. Contribuir, né? Contribuir, exatamente. Então não tem nada de científico, não tem nada de palpável nessas decisões. São decisões, obviamente, políticas. Compreendemos a situação, compreendemos tudo aquilo que acontece no entorno, não somos cegos, né? Mas o futebol em si, a minha convicção é que não terá impacto negativo algum em relação à pandemia, muito pelo contrário, se bem trabalhado como estamos tentando fazer, pode trazer impactos muito positivos, tanto para a saúde mental das pessoas, quanto para a própria pandemia em si, pelo fato de fazer as pessoas ficarem em casa. Depois do intervalo eu vou perguntar ao presidente, aí a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da parte técnica, física dos jogadores para este retorno do campeonato. Mas eu gostaria de saber de ti, presidente, sei que o senhor é muito habilidoso com as palavras, mas eu gostaria de te perguntar, e sem titubear, presidente,
O senhor que participou das reuniões da Federação Gaúcha, a Federação Gaúcha com o governo do estado, quanto por cento foi levado, e justamente por esse protocolo rígido, quanto por cento é analisado tecnicamente e quanto por cento é analisado politicamente para o retorno do campeonato em específico? Muito bem. É uma questão assim difícil da gente responder, né? Porque nós participamos mais da parte técnica, né? A parte política quem faz realmente é a Federação Gaúcha, que fez, acho, muito bem através do presidente Luciano Oxman, né? Na parte técnica, cada clube montou o seu protocolo de retorno. Com o Ipiranga não foi diferente, nós nos reunimos com o nosso departamento médico, capitaneado pelo Dr. Buzeto, baseado nos protocolos da CBF, naquilo que a CBF tinha proposto, trouxemos para a realidade de Erechim, montamos um protocolo muito bem elaborado também, que foi apresentado ao Comitê Covid local, e esse protocolo apresentado ao Covid local foi aprovado. Então, dentro do município de Erechim, aprovado. Da mesma forma, todos os clubes fizeram o mesmo para poder retornar aos seus treinos, né? Com esses protocolos montados pelos clubes e mais o protocolo da CBF, a federação, junto com o seu departamento médico, também muito competente de Porto Alegre, também muito baseado naquilo que Grêmio Internacional fizeram, que foi elogiado pelo Brasil inteiro, né, um protocolo bastante consistente, montou um protocolo, então, para apresentar ao governo do estado. E dentro dessa proposta de sedes, que foi muito bem recebido pelo Comitê Covid estadual desde o primeiro momento, né? É só olhar, dar uma olhada nas entrevistas anteriores aí, e esses protocolos, eles foram aprovados na íntegra, não foram questionados, e possibilitou, então, o retorno tanto dos treinos coletivos, aquilo que a gente já falava aqui no outro momento, separar os clubes de futebol profissional dos clubes sociais que estavam juntos dentro do protocolo do governo do estado, hoje está separado, viabilizar o retorno dos jogos através desse protocolo e depois, claro, aí cabe às prefeituras a autorização. Cada prefeitura tem a sua autonomia e, como eu falei, a gente entende, né, as questões aí que vão impactar sobre as decisões de cada prefeito. Mas, como eu falei, as decisões elas têm um caráter, sim, político, como você falou, e tem um caráter técnico. O caráter técnico é o protocolo. O protocolo foi aprovado, acho que é essa questão técnica. Os outros caráteres são mais políticos e mais de visualização do entorno. Quero dizer aqui bem claro, né? A gente compreende perfeitamente, cada um sabe onde aperta o seu sapato, a gente pode falar das decisões dos diferentes prefeitos, mas também se dá o direito de discordar dessas decisões aí, nos casos onde principalmente foi proibido os jogos, porque no nosso entender o protocolo é rígido, o futebol não vai trazer prejuízos no sentido da pandemia para os estados e para os municípios. Um amigo meu que diz o seguinte: a pior das vaidades é a vaidade dos homens, e dos homens políticos é ainda maior. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Na Resenha e depois a gente volta para falar de como é que o Ipiranga está retornando em termos físicos e também técnicos para a reestreia no Campeonato Gaúcho. Voltamos já. O esporte é debatido aqui na Resenha. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. O programa Na Resenha que vai ao ar nas segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, de forma inédita, com reprises nos mais diversos horários aqui na nossa grade de programação. Programa este que também está disponível no Facebook e também no YouTube. O Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados. Você pode fazer as suas compras na loja virtual do Master. Tudo que você encontra na loja física, você encontra na loja online. Mais do que nunca, tá no Master, tá em casa. Andretta transformando horizontes e conosco também o patrocínio aqui no Na Resenha do System Software de Gestão. Há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. Nós estamos conversando com o presidente do Ipiranga Futebol Clube, Adilson Stankiewicz, falando deste retorno, né? Estamos na
antevéspera do reinício do Campeonato Gaúcho. Presidente, a gente falou muito dos protocolos, do retorno, da tabela do campeonato, mas o Ipiranga falando do grupo de jogadores, como é que está fisicamente e também tecnicamente, já que teve pouco mais de uma semana para ter os trabalhos, né, físicos, os trabalhos coletivos com o professor Paulo Henrique Marques. Maravilha. Primeiro, Fábio, só quero dizer aqui que é uma alegria a gente ver que os nossos patrocinadores são os mesmos que os teus. É verdade, né? Isso. Pessoas enganjadas, né? Exato, e isso é bacana. A Andretta, System, o Master, né? Quer dizer, grandes parceiros da gente, parceiros também de vocês e parceiros do esporte de toda a região. Bacana e é uma alegria para a gente. Eu quero mandar um grande abraço para todas as equipes dessas 3 empresas maravilhosas aí que apoiam o esporte. E que proporcionam, né, esses patrocinadores que o Adilson falou, assistem o Andretta e também o Master, para que nós tenhamos espaços como este, né, para debatermos, discutirmos, né, e levar a informação ao maior número de pessoas possíveis, né, porque aí é que a gente torna, né, o movimento do futebol ainda maior, principalmente o nosso futebol aqui do município. De coração, nosso muito obrigado. Então, falando sobre a questão técnica, né, primeiro que eu acredito que o Ipiranga vai ter uma vantagem física sobre a grande maioria das equipes. Nós fomos a primeira equipe do interior, à exceção do São José, que é Porto Alegre, mas considerado time do interior, né? A retornar e a ter mais de 3 semanas de atividades físicas para desenvolver. Então nós vamos ter, acredito aí, confiamos muito no trabalho do professor Ali Andrés, na questão da preparação dos atletas, né? E foi um período assim muito bom, exatamente, que eles passaram 120 dias parados, né? Então era realmente necessário essa intensidade de trabalhos físicos. E assim que o protocolo do governo do estado permitiu, como você mesmo falou, mais ou menos aí 8, 9, 10 dias, nós estamos então treinando coletivamente. Como os outros também não tiveram mais tempo do que isso, né? Alguns inclusive começaram depois, terça, quarta, começamos na própria segunda-feira, no dia 13, né, quando foi liberado. Acreditamos que nós vamos ter sim uma boa capacidade, sem contar que o grupo é o mesmo. Acho que isso também vai fazer uma grande diferença. Dos 30 atletas que nós tínhamos sob contrato, nós temos 29, tivemos somente a saída do Henrique Júnior, o Eichenberg, né, que foi para a equipe do Avaí, também tinha questões familiares envolvidas, ele tem a esposa em Florianópolis, etc. A gente compreende essas situações e consideramos que o grupo já se conhece, então o próprio técnico conhece, não precisa realizar muitos treinos coletivos para montar suas peças, né? Mas essa semana toda ela foi muito intensa nesse sentido da preparação técnica, inclusive no domingo, sábado, domingo, os treinos aconteceram também, já montando a equipe que vai entrar em campo. No sentido do departamento médico, nós não temos nenhum atleta no DM, né? Nos últimos dias, até em um dos treinos, o Fidelis sofreu uma pancada. Essa pancada levou ele para o departamento médico, mas ele é um atleta assim, fenomenal. Nós temos um fisioterapeuta também muito bom, junto com os nossos médicos, e já nesse domingo ele treinou junto com o grupo, sem sentir dor, sem nada. Então nós estamos com 100% dos atletas liberados do ponto de vista físico, né? É isso que nos dá a esperança principal de termos uma boa retomada. Mantivemos o grupo se conhece e estamos bem fisicamente e bem do ponto de vista médico também. Então, tem tudo para que as coisas aconteçam de uma forma boa. Se vai acontecer ou não, futebol é futebol, né? Bate na trave, não entra, o adversário dá um chutão e o goleiro resbala, enfim, acontece de tudo, por isso que é bonito o futebol, né? Mas do ponto de vista técnico e físico, a equipe está 100% e está na ponta dos cascos, como a gente costuma dizer. Presidente, me corrija se eu estiver errado, eu acho que o Ipiranga tem apenas um desfalque, que é o Henrique Ávila, pelo 3º cartão amarelo, acho que de resto estão todos à disposição. Isso, né? 2 desfalques pelo 3º cartão para o jogo de estreia, é o Henrique Ávila e o Henrique Schwarzer, o volante. Então esses 2 são desfalques para esse primeiro jogo realmente, Fábio. Depois, obviamente, vão estar liberados, porque vão estar, já ter cumprido o terceiro cartão. O senhor falou no início da nossa conversa aqui que o objetivo do Ipiranga é justamente buscar essa vaga na Copa do Brasil. Em razão dessas mudanças todas que tiveram, eu lembro que no início do campeonato se dizia o seguinte, não, mesmo o Caxias não disputa o título do interior porque foi finalista ou é finalista do Campeonato Gaúcho por ter ganho o primeiro turno.
em razão de todas as mudanças que houveram nesse meio do caminho em razão da pandemia. Houve alguma alteração com relação a isso também? Por exemplo, se o Ipiranga for o campeão do interior, o Ipiranga recebe parte da cota da premiação? Como é que será, presidente? Sim, não houve, nesse ponto do regulamento não houve mudanças, né, Fábio? Então, se eu não me engano, até o 6º lugar você recebe R$100 mil e tem algum valorzinho a mais aí pro campeão do interior, acho que é 150 ou 200 mil, alguma coisa assim, em termos de premiação, né? No mais, assim, não há alteração nenhuma. As alterações são aquelas que já tinham sido feitas antes, né? Agora, uma nova é a possibilidade de você inscrever. As inscrições iam até o dia 21, até a terça-feira, véspera do início dos jogos. No entanto, agora essa possibilidade de inscrições vai até a véspera do último jogo do turno. Por que isso? Para evitar casos como esse que aconteceu lá no Pelotas, que houve alguns jogadores se contaminaram, pode ser que não vão poder jogar. Então, a possibilidade de que os clubes pudessem reinscrever, inscrever novos atletas para viabilizar os seus jogos, né? Como eu disse, nós estamos tentando de tudo para que os jogos realmente sejam viabilizados. E se não puder ser viabilizado, ainda tem o recurso do VO, que também está previsto no regulamento. Então, acho que as principais mudanças em relação àquilo que iniciou é essa. E, claro, já divulgado por todos, que não tem rebaixamento nesse ano de 2020, né? Bom, presidente, o senhor acredita em um desequilíbrio técnico? E aí eu vou fazer um paralelo aqui com Santa Catarina. A Chapecoense, que lutou até o final para não fazer aquele jogo extra, né, dos desesperados para fugir do rebaixamento, se reforçou, reformulou boa parte do grupo, né, trouxe novos reforços que acabaram agregando qualidade à equipe, tanto é que venceu por 2-0 o Avaí no jogo de ida e muito provavelmente deve avançar para a próxima fase. O senhor acredita que aqui no estado nós teremos algum desequilíbrio técnico de alguma equipe que contratou mais do que as outras equipes? Sim, e é uma questão prevista no regulamento, né, Fábio? Quer dizer, você possibilitou a recontratação, então quem quer contratar, pode contratar. Quem não quis, que é o nosso caso, manter a sua equipe, pode manter também. Cada um buscou as suas alternativas, né? Vou pegar um exemplo. Acredito que o Juventude vai fazer uma bela largada. Reforçou muito a equipe, né? É uma equipe bastante diferente da equipe que eles iniciaram o campeonato. Embora as peças não se conheçam, também tem essa questão para eles ajustarem, etc., né? Mas é uma equipe que reforçou bastante. Então a gente acredita sim que vai ter, a exemplo do que aconteceu com a Chapecoense, vai ter um ganho aí nessa fase final. Para não haver desequilíbrio, que as coisas mantivessem como estavam, somente que o seu campeonato tivesse seguido da forma como estava. Então a gente compreende também, e todos os clubes compreendem que é um momento novo e é a forma de encerrar. Como não tem rebaixamento, isso já minimiza os prejuízos, né? Óbvio que nós queremos vaga na Copa do Brasil, né? Essa é a história, né? Cada um tem os seus objetivos dentro da competição, todos vão tentar buscar o seu melhor, hein? Presidente, duas questões agora relacionadas à Série C do Campeonato Brasileiro. As datas definidas, 8 e 9, o reinício da Série C do Campeonato Brasileiro. O que dá para dizer da Série C neste ano? Alguma informação com relação à transmissão de jogos? Teremos transmissão ou não dos jogos da Série C? Ainda tudo muito indefinido, Fábio. Hoje à tarde mesmo, às 13 horas, nós vamos ter uma reunião dos clubes da Série C para falar sobre transmissão de jogos, né? A Série C vai acontecer, começa dia 8, os jogos são nas suas casas, né? Sem público inicialmente, então nós vamos estrear lá contra a equipe do Brusque no primeiro jogo, depois nós vamos jogar com Londrina na nossa casa, né? Agora houve um fato novo que é a MP 984, a conhecida medida provisória do Flamengo, que possibilita que os clubes mandantes sejam os donos, né, da sua transmissão, não que nunca tenham deixado de ser, né? Há um contrato da CBF com a DAZN, que é uma empresa multinacional de transmissão via internet, que já transmitiu os últimos 2 anos da Série C também. Os clubes solicitaram uma cópia desse contrato para que nós pudéssemos analisar e vermos as nossas possibilidades. Há uma consultoria assessorando todos os clubes da Série C. Então essa consultoria solicitou ou está solicitando
porque isso foi bastante recente, foi no final de semana passada, está solicitando nessa semana a CBF que apresente o contrato, e dentro desse contrato, então, nós vamos ver aquilo que é viável. Algumas equipes, inclusive, as de maior torcida principalmente, né, e já estão começando a viabilizar os seus canais para a possibilidade de vir a transmitir, e se nós considerarmos, junto com os resultados que essa consultoria trará, que isso traz bons resultados ao clube, nós podemos também aderir às nossas próprias transmissões de jogos, né? Onde fica esse equilíbrio? Hoje a CBF nos paga viagem, hospedagem e alimentação quando estamos fora, né? Então estamos fazendo o levantamento de todos esses custos para ver se vale a pena o clube assumir esses custos frente a essa questão da transmissão. Questões bastante delicadas e bastante difíceis assim de serem, decisões difíceis de serem tomadas, né? Possivelmente o ano que vem nós vamos saber direitinho qual era a melhor decisão, mas esse ano teremos que tomar uma decisão daquilo que fazermos, né? Nós estamos assim lidando de uma forma bem bacana com os clubes da Série C trabalhando em bloco, e isso acredito que vai trazer vantagens aí nessas negociações. Duas perguntas, presidente, em uma. O senhor acredita que nós teremos o Ipiranga mandando todos os jogos aqui em Erechim? Já houve alguma conversa com o Poder Público Municipal? E Concórdia segue sendo um plano B caso o cenário piore da pandemia nas próximas semanas, até o jogo contra o Londrina, por exemplo? Me parece até que a situação de Santa Catarina está pior que do Rio Grande do Sul, a nossa, né? Então, mas nós estaríamos dispostos, e isso todos os clubes da Série A e B também fizeram, a mandar fora dos nossos domínios se o município não permitir, né? No entanto, quando nós fizemos o envio do nosso protocolo para o Comitê Covid Municipal, nós recebemos uma carta do próprio comitê com o seguinte teor resumido, né? Que tudo aquilo que o governo do estado permitisse, a prefeitura municipal também permitiria. Então, aquilo que estiver lá, aqui está presente também, pelo menos nesse momento. Como o governo do estado está permitindo os jogos, aqui em Erechim também seria permitido automaticamente pelo ofício recebido. Óbvio que assim que nós tivermos todas as confirmações início da Série C, nós vamos reencaminhar uma documentação para o Comitê Covid, informando que os jogos vão iniciar, dizendo que nós estamos baseados naquilo que eles mesmos nos informaram, se continua valendo, né? A gente acredita que vai ter uma boa aceitação aí por parte deles, né? Até porque, como a gente falou, os protocolos são bem rígidos, jogo sem público, etc. O que talvez a gente tenha que discutir logo à frente, e a gente acredita nisso, nos próximos meses há que se diminuir esse ritmo da pandemia. No mundo inteiro foi 120, 150 dias no máximo, aqui nós já estamos com 150 dias, e a gente acredita que logo à frente as coisas vão começar a diminuir, talvez até o retorno para público ao estádio com 20%, 30%, isso sim é uma discussão que a gente vai começar a ter também com o nosso Comitê Covid aí logo à frente. Projetando a Série C do Campeonato Brasileiro, presidente, virão reforços para o Ipiranga na Série C ou em razão de todo esse cenário, o Ipiranga vai apostar no grupo que tem? Aqui tem várias situações, né, Fábio? Primeiro, que o Ipiranga, como grande clube que nunca está fechado a negociações. E assim como nós podemos trazer, também atletas nossos podem sair, né? Nós temos um grupo qualificado e tem muita gente de olho nos nossos atletas. Então, se nós tivermos uma saída, nós vamos precisar de alguma reposição, né? Se aparecer uma boa oportunidade, ok, nós faremos as contratações. Mas a prioridade é nós procurarmos seguir com esse grupo. Esse grupo foi muito parceiro, tanto na questão da renegociação, como você falou no início lá, da questão salarial, da compreensão das dificuldades do clube, da vontade que eles estão de retomar. Vou contar mais uma historinha em off aqui, né? Quando o grupo ficou sabendo que nós teríamos que jogar na casa do adversário, lá na casa do esportivo, na mesma hora começou a pipocar mensagens no meu celular dos atletas. Não pode, eles vão ter uma vantagem, presidente, não permita isso, vamos buscar, nós precisamos reverter. E não foi de um atleta, foi de praticamente todos, né? E isso mostra o quê?
mostra que o grupo está querendo muito. Se o grupo não quisesse, estivesse tranquilo, estivesse acomodado... Tanto faz como fez. Tanto faz, vamos lá, vamos jogar, tanto faz, é só para cumprir tabela, não. E isso foi muito bacana. E nós tivemos uma conversa no domingo pela manhã com todo o grupo de comissão técnica e atletas, e ressaltei que isso me deixou muito mais tranquilo do que eu já estava, porque externou uma vontade de todos de buscar os objetivos. Isso é legal. Então nós vamos dar prioridade para o grupo que está aqui, Fábio. Se nós percebermos assim alguma deficiência técnica gritante, vamos atrás de um novo atleta. Se nós perdermos algum também, porque vai evoluir para um clube melhor, nós ficamos contentes, também vamos buscar essas reposições, mas a prioridade é manter esse grupo que está pegando junto com a gente. Presidente, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, sucesso nesse retorno do Campeonato Gaúcho e lá na frente na Série C. Muito obrigado, Fábio, um grande abraço a você, um grande abraço ao nosso espectador. Confie, vamos lá, vamos Ipiranga, que as coisas vão dar certo aí pela frente. Estamos fechando a conta, encerrando mais um Na Resenha. Voltamos na próxima edição. Aquele abraço e até lá. Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa.